Boa noite, meus irmãos. Que estamos mais uma vez, mais um mês o Senhor nos tem dado. Chegamos pela bondade do Senhor ao último mês desse ano. O Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem ajudado. E às quartas-feiras estamos aqui celebrando ao Senhor com os irmãos que aqui tanto se esforçam, tanto se dedicam para estar aqui. A gente sabe como é difícil, né, o culto no meio de semana, com essa rotina que a gente vive hoje, trabalhando longe, pegando ônibus, pegando trânsito, mas nós conseguimos estar aqui. O Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem ajudado, o Senhor tem renovado nossas forças, os irmãos estão ajudando também no louvor, no instrumental. Deus é muito bom. Deus tem tomado conta da gente, a gente só pode dizer a Ele muito obrigado. A gente tem passado por dias difíceis, como o irmão Jairo falou, essa gripe tem acometido algumas pessoas, minha irmã também, como ele falou, irmão Rogério, irmã Vilma, e tantos irmãos nossos estão passando por essa dificuldade. Nosso irmão Vitor, né, que perdeu seu pai. O sepultamento será amanhã, às 3 horas da tarde, no cemitério São Miguel, em São Gonçalo. Se eles puderem estar dando uma palavra de apoio, palavra de conforto, já estive falando com ele já pelo WhatsApp, que eu possa estar sendo com a família, né, nesse momento tão difícil pelo qual eles têm passado, eles têm enfrentado. Mas nós caminharemos, nós continuaremos a fazer a vontade e a obra do Senhor. Mesmo assentados como estamos, abramos nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós, nessa nossas jornadas de das quartas-feiras, e nós trabalhamos, né, dentro de alguns temas, né, de alguns estudos, diversos temas. Estamos fechando esse ano 2021, trabalhando no tema geral da igreja, né? Foi em tema de 2020, 2021, uma igreja segundo o coração de Deus. Estamos vendo, né, às quartas-feiras, alguns aspectos, alguns elementos, algumas marcas que uma igreja precisa ter para ser uma igreja segundo o coração de Deus, de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E nessa quarta-feira, estamos trabalhando dentro do seguinte tema: uma igreja segundo o coração de Deus examina criteriosamente a sua palavra. Atos 17, 10 a 12. Você que está aqui, você que está em sua residência, você possa estar acompanhando conosco a leitura do texto bíblico. Assim diz o texto: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, este Bereia era mais nobre que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale conosco a sua palavra nesse momento. Uma igreja segundo o coração de Deus examina criteriosamente a sua palavra. Ao longo dos tempos, a comunicação sempre se faz muito importante. É muito importante que haja comunicação. É muito importante que haja uma boa comunicação. E com o passar dos tempos, né, com a evolução dos tempos, os meios de comunicação, com a evolução do tempo, eles vieram a evoluir.
Antigamente as pessoas se comunicavam via carta, via telegrama. Depois, por um tempo, as pessoas passaram a se comunicar via telefone e pouquíssimas eram as pessoas. Você que nasceu até os anos 80 vai se lembrar disso. Poucas eram as pessoas que tinham telefone em casa. E aí elas tinham que ir para o orelhão, se comunicar com as pessoas. Orelhão de ficha. Interessante como as coisas mudam, né? Eu estava conversando esse dia com os adolescentes sobre orelhão de ficha, uma coisa, a pessoa falou assim, pastor, do de cartão eu me lembro um pouco. Essa parte de ficha eu não cheguei a pegar, não. Mas alguns irmãos se lembram. Depois as pessoas passaram a ter telefone em casa, com a privatização das telecomunicações lá nos anos 90, aí veio o telefone celular, veio a internet e hoje nós conseguimos nos comunicar através de vídeo chamada. Eu estou aqui pregando no município de São Gonçalo e você que está aí me acompanhando, talvez em São Gonçalo, Niterói ou talvez em até outro estado. Ou seja, os tempos fizeram com que os meios de comunicação viessem a evoluir. A comunicação traz integração para as pessoas, pois quando nos comunicamos, nos informamos. E uma boa informação tem um valor muito grande. Uma boa comunicação, uma boa informação traz grande proveito. Quando uma informação é dada de uma maneira correta, nós podemos ver grandes benefícios. E um exemplo da importância de uma boa informação é um dos nomes que o Evangelho recebe, pois o Evangelho também é conhecido como boas novas. As boas novas devem ser sempre anunciadas, como o Ivani falou em sua oração, e as boas novas devem ser anunciadas por nós, e a nossa comunicação deve sempre ser bem clara, para que as pessoas não possam ter dúvidas a respeito da razão da nossa fé. Para falar bem a respeito do Evangelho, nós precisamos conhecê-lo. Nós só podemos falar bem, nós só podemos falar com propriedade a respeito de algo que nós temos conhecimento. Isso é em toda a área da nossa vida. E nós só vamos conhecer o Evangelho se estudarmos a Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia não deve apenas ser lida, ela também deve ser lida e estudada por cada um de nós. Devemos examinar criteriosamente a palavra de Deus. E o texto que nós lemos, ele traz alguns benefícios, ele traz alguns resultados de um exame criterioso da palavra de Deus. Primeira informação: quem examina criteriosamente a palavra de Deus tem uma vida cristã baseada na excelência. Uma das marcas do Natal, nós já estamos chegando, né? Hoje é dia 8 de dezembro, nós estamos a 17 dias do dia 25 de dezembro. E uma das marcas principais do Natal, mesmo não sendo o nosso foco, para nós que somos cristãos, porque
porque nós sabemos qual é o foco do Natal, a vinda, celebrar a vinda de Jesus Cristo. Mas algo muito legal do Natal, que todos esperam, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, da melhor idade, é a distribuição de presentes. E as pessoas, na maioria das vezes, procuram dar os melhores presentes. Creio que tem que ser assim, não só na questão dos presentes, né? Eu até falei aqui, acho que foi domingo passado, domingo atrasado, pregando domingo de manhã, da questão do amigo oculto, né? Que às vezes você dá um presente bom, né? E você recebe um presente não tão bom assim, né? Ou como um que eu e Ivani participamos da juventude, que a pessoa que nos tirou não foi, e a pessoa que tirou ele mandou o presente por alguém. A que me tirou nunca me mandou nada. Então, o que acontece? A gente tem essa questão, e a gente sempre tem que procurar, né, dar o nosso melhor, dar boas coisas. E as pessoas procuram sempre em tudo fazer o seu melhor, dar o seu melhor. E para que isso ocorra, é necessário que nós venhamos a buscar a qualidade naquilo que estamos fazendo. Meus irmãos, fazer algo com qualidade é muito importante. Você, no seu serviço, precisa fazer algo com qualidade. Pesquisas dizem que, quando você prestar um mau serviço para alguém, a pessoa vai falar do seu mau serviço para 10 pessoas. Quando você presta um bom serviço, vão falar do seu bom serviço para 2 pessoas. Mas as 2 pessoas, porque a informação sempre se multiplica, vão multiplicar a boa informação do seu trabalho. Da mesma maneira, as 10 pessoas vão multiplicar para mais gente a informação a respeito do mau serviço que você esteve prestando. O mesmo deve ocorrer conosco em nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar a qualidade em nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma vida cristã que é baseada na excelência. O texto que nós lemos apresenta um povo que buscava a excelência ao examinar de maneira profunda a palavra de Deus. O texto que fala, né, dos crentes de Bereia, e diziam que eles eram mais nobres que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam se de fato aquilo que os apóstolos falavam estava contido nas Escrituras. Aquele povo, meus irmãos, examinava de maneira profunda a palavra de Deus. E, meus irmãos, isso deve ocorrer conosco. Nós precisamos estar na igreja, ouvindo a mensagem, ou pela televisão também, e nós precisamos, de fato, examinar se aquilo que o pregador, o dirigente, o irmão do louvor está falando, realmente está de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque é de fato importante nós examinarmos, nós nos aprofundarmos no estudo da Bíblia, para que dessa maneira nós venhamos a ter uma vida cristã excelente. Porque, infelizmente, meus irmãos, tem muita gente aí
ensinando coisa que diz estar na Bíblia que não está. Tem muita gente dizendo que Jesus falou o que ele não falou. Tem muita gente prometendo em nome de Jesus o que Jesus não prometeu. E, meus irmãos, uma coisa é muito certa: Jesus tem total compromisso com as promessas que ele fez. Da mesma maneira, ele não tem nenhum compromisso com aquilo que prometeram em nome dele. Nenhum compromisso. E nós precisamos examinar se aquilo que é falado na igreja, se aquilo que é pregado, se aquilo que é dito, se aquilo que é ensinado está realmente escrito, está realmente contido na palavra de Deus. Precisamos examinar, precisamos ser como os irmãos de Bereia e ver se realmente o que é pregado, o que é falado, o que é ensinado, o que é cantado, principalmente, porque se canta muita coisa que não está escrito, não tem nada a ver com o texto bíblico. Eu estava conversando, sabe, com os amigos meus, e perguntei para um amigo meu, a ele o seguinte: o que é mergulhar na mirra ardente? As pessoas cantam. Eu mergulho na mirra ardente. E na mesma música fala assim: quem já entrou no Santo dos Santos? Eu não sou judeu. Eu nunca fui ao Santo dos Santos. Até porque o Santo dos Santos é uma coisa territorial, que existia lá, na época do templo, e não existe mais hoje. Ah, mas é um sentido figurado. Tá, mas nós precisamos entender, precisamos reconhecer aquilo que nós estamos cantando. Aí a pessoa canta: quanto tempo esperei, chegou a minha vez, move as águas, Senhor, move as águas, Senhor. Você lê João 5, Jesus não jogou ninguém dentro d'água. Ele não moveu água nenhuma. Ele somente perguntou: queres ficar são? E a pessoa chega, fala e prega. Porque o filho pródigo, no auge da sua miséria, comia a comida dos porcos. Ele desejava comer a comida que era servida aos porcos, porém, eles não lhe davam nada. Rapidamente aqui, eu citei alguns exemplos que, se você não prestar atenção, você acaba reproduzindo, né? E tem alguma coisa que você acaba até na questão de semântica do texto, né? A pessoa fala assim: por que o ladrão da cruz? Ele pode ter feito qualquer coisa, menos que ter roubado cruz nenhuma, né? Porque é o ladrão na cruz, o ladrão que estava na cruz, e não o ladrão da cruz. Então a gente tem que examinar com muito cuidado aquilo que nós estamos lendo para ter uma vida cristã com excelência. Uma vida cristã baseada na excelência fará com que venhamos a seguir a Deus da maneira como Ele deseja, pois iremos saber o que Ele realmente espera de cada um de nós, além de saber o que realmente devemos ou não fazer, pois o pleno conhecimento a respeito de Cristo nos leva a uma vida de liberdade cristã. Tem muita gente aí dizendo que não pode fazer o que a Bíblia nunca proibiu. A mesma forma, tem muita gente aí dizendo que é para fazer o que a Bíblia não permite. Tem uma vida excelente, tem uma vida cristã examinando a palavra de Deus. Segundo o resultado, uma vida que examina criteriosamente a palavra de Deus tem uma fé
fundamentada em um bom alicerce. Estamos chegando na época, né, das famosas chuvas de verão, né, que são aquelas chuvas que vêm rápido, que duram bem pouco tempo, como as de ontem à tarde, e que aí elas vêm de uma forma bem intensa em pouco tempo. E essas chuvas causam diversos transtornos, como, por exemplo, a queda de algumas casas. Há um bom tempo, tínhamos muitas notícias, não sei se os irmãos vão se lembrar, né, dos prédios lá nos anos 90, feito pela construtora Encol, do senhor Sérgio Naia, que eram construídos com areia da praia. E até hoje em dia nós vemos também, né, algumas regiões, esses dias no Rio mesmo caiu um prédio de 4 andares e outras construções que desabam. A queda das casas pelas chuvas e dos prédios ocorrem muitas vezes por problemas nos alicerces. Porque os irmãos, né, sabem muito bem, né? O irmão Eugênio, que trabalhou com obra, o irmão Carlinhos já fez muita obra, Ivani, já bateu muita laje, o irmão Alberto também, Marcinho também. Os irmãos sabem que quando uma casa não está muito bem fundamentada, quando o alicerce de uma construção não é bem feito, aquela casa pode muito bem ceder. Aquela casa, durante um bom tempo, pode muito bem vir ao chão. O mesmo ocorre com a nossa vida cristã, pois quando não estamos bem alicerçados, somos sujeitos a cair. Como diz o apóstolo Paulo, podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. E como isso tem acontecido? Muitas pessoas com muito tempo de igreja têm caído e seguido a ensinamentos que não têm nada a ver com a Bíblia. Isso ocorre porque a fé dessas pessoas não está fundamentada em um bom alicerce. Uma pessoa tem muito tempo de igreja, tem 20 anos de igreja, 25 anos de igreja, mas essa é a grande questão. O tempo que uma pessoa não está, que a pessoa está na igreja, digo, não é diretamente proporcional com o alicerce que ela tem de fé. Porque a pessoa pode estar na igreja durante um bom tempo, pode estar caminhando durante um bom tempo, e pode estar ali, junto com todo mundo. Aí, de repente, ela está na igreja, escuta, ó, tem um negócio lá, muito bom, né? E aí, a pessoa chega ao cúmulo de dizer, né? Ela vai, daqui um tempão na igreja, então em outro lugar, ouvindo algo sério. Ela vai ouvir uma fábula, porque o irmão Ayrton fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: o negócio está há 2000 anos escrito. A gente está um tempão ouvindo o negócio. Se alguém tem alguma informação nova a respeito daquilo, provavelmente ele está falando besteira. É a grande verdade. Então, o que ocorre? Não, ouvi lá aquilo, outro, e tem o cúmulo de dizer que onde ela está todo mundo errado. E que agora ela descobriu o que é a palavra. E aí tem gente, e aí tem coisas interessantes, né? Você vê gente com anos de igreja e que participa, às vezes, de alguns movimentos, né, que apelam para o emocional, que apelam para o
questão psicológica, e a pessoa volta lá dizendo o seguinte: agora eu descobri o que é o Evangelho. A pessoa está um tempão na igreja, aí no final de semana, que ela passou por uma simulação, ela descobriu que de fato era Evangelho, porque a fé da pessoa não estava alicerçada. Ou então a pessoa se decepcionou com alguém, brigou, como eu falei domingo passado, né? Brigou com a liderança, brigou com o pastor, se chateou com a igreja. Não, agora eu vou sair, eu vou para o mundo. O termo meio esquisito que a gente usa, né? Porque no mundo a gente está direto, todo santo dia, a gente paga a conta, faz um monte de coisa, pega ônibus, não sei o quê, mas esse é assunto para outra mensagem. Então, o que acontece? Então, o que ocorre? Vou sair da igreja, porque você não está fundamentado, você não tem um alicerce fundamentado de fé. A nossa fé deve estar sempre fundamentada em um bom alicerce. O alicerce que fundamenta a nossa fé genuína é a palavra de Deus. Texto, as pessoas estavam crendo no Jesus da palavra, pois eles estavam conhecendo a respeito do Jesus das Escrituras. Eles ouviam, eles liam, eles examinavam e eles criam. O texto fala que pessoas de alta posição. Isso é muito importante, essa informação do texto, porque os gregos eram pessoas com um nível cultural altíssimo. Então, se eles de fato estavam crendo em alguma coisa, é porque de fato eles estavam dando crédito à relevância do que eles estavam ouvindo, do que eles estavam lendo. Aquelas pessoas estavam tendo a sua fé fundamentada em um bom alicerce. Nós devemos seguir o exemplo dos irmãos de Bereia, procurando sempre colocar a nossa fé em um bom alicerce. Meu irmão, minha irmã, fundamente a sua fé na palavra de Deus. Não é naquilo que te falam, não é naquilo que você ouviu, não é naquele que cola as pessoas na parede, não é aquele que joga as pessoas no chão, não é naquele que sopra e a pessoa cai. Não é. Mas a nossa fé precisa estar fundamentada no Jesus da palavra de Deus. Você precisa fundamentar a sua fé no Cristo que agiu, continua agindo de acordo com a palavra dele. Uma fé bem fundamentada é uma fé consciente e permanente. Consciente, porque nós estamos sabendo em quem nós realmente estamos crendo. E quando nós sabemos em quem realmente estamos crendo, temos uma fé permanente, porque estamos firmados em Cristo. Não importa o que vier a acontecer, não importa o que vier a ocorrer conosco, não importa a decepção lá fora, não importa a perda, não importa a decepção até na igreja, porque uma pessoa que tem a sua fé bem alicerçada, ela sabe que está lidando com pessoas que são falhas. E mais ainda, ela sabe que o Cristo da palavra a defende. Ele sabe que, quando ele está fazendo a vontade de Deus,
Cristo o defende. Lembra quando lá foram falar de Moisés? Deus disse: eu o defenderei. A nossa fé deve ser bem fundamentada, para que ela seja uma fé consciente e permanente. A vida cristã é uma grande batalha. E só iremos sair vencedores dessa batalha se estivermos realmente fundamentados na palavra. Uma vida fundamentada na palavra resiste às tentações do nosso dia a dia de uma maneira mais firme, porque ela sabe realmente em quem tem crido. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos áreas da nossa vida que são mais sensíveis. Tem áreas da sua vida que você enfrenta tranquilamente e que você não enfrenta tranquilamente. E aí, nessa área que você tem dificuldade, eu consigo passar tranquilamente. E na área que você passa tranquilamente, eu tenho mais dificuldades, porque nós somos diferentes, mas todos nós precisamos ter a nossa fé fundamentada na palavra, no Cristo da palavra, porque nós sabemos que com a fé fundamentada no Cristo da palavra, nós iremos conseguir vencer. O Deus da Bíblia deve ser realmente conhecido por cada um de nós, e só iremos conhecer o Deus da Bíblia através do conhecimento da sua palavra. Muitos são os que têm caído, infelizmente, e deixado a fé cristã de lado, porque querem ter uma vida rasa na palavra. Porque hoje em dia, principalmente para a juventude, para adolescentes, é o pessoal sem paciência, é a geração que não consegue assistir 1h30 de filme, é a geração que não consegue ouvir uma música de 3 minutos, é a geração do tudo rápido, é a geração do TikTok, que é um aplicativo que em 15 segundos você resolve, 30 segundos você faz tudo. Entendeu? Então, muita gente quer viver assim, a vida cristã rasa, bem rasa, quando somos convidados por Deus a ter uma vida de profundidade em seus ensinamentos. Muitos escolhem viver no raso, vão viver no raso, mas só vence, só prevalece quem caminha no profundo com Deus. Precisamos ser o que a Bíblia diz que somos. Precisamos crer no que a Bíblia nos orienta a crer. Precisamos fazer o que a Bíblia nos orienta a fazer. Sim, precisamos entender que temos que obedecer o que a Bíblia nos manda obedecer. Precisamos obedecer a quem a Bíblia nos manda obedecer. Precisamos fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Precisamos não fazer o que a Bíblia nos diz para que não venhamos a fazer. E aí nós vamos conseguir ter uma vida cristã de excelência. E aí nós vamos conseguir ter uma vida fundamentada, uma fé fundamentada em um bom alicerce. E como é que isso é possível? Fazendo como os crentes de Bereia. Tudo isso só será uma realidade em nossa vida quando examinarmos criteriosamente a Bíblia. E que possamos viver em nossa vida dessa maneira, examinando criteriosamente
a palavra de Deus. Deus assim nos abençoe. Amém?